Nós estamos onde a notícia acontece. Professor Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. E nas últimas semanas tem dominado o noticiário nacional e internacional as crises energéticas que a gente vê acontecendo em diversas partes do mundo. Corre paralelamente a isso uma alta muito expressiva nos preços do petróleo, que ontem chegaram para o petróleo Brent a bater os $80 por barril, e também o gás natural numa disparada sem limites, né? A gente tem visto um aumento muito expressivo aí nos últimos meses deste produto, principalmente na Europa, e claro que isso impacta aí todas as cadeias, todos os elos da cadeia, quando a gente fala da produção energética, matrizes, principalmente essas matrizes mais limpas de energia. Para a gente entender como tudo isso se conecta e principalmente entender qual o caminho que os preços do petróleo vão fazer e de que forma isso vai impactar no campo, no agronegócio, a gente convidou o professor Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova de Lisboa. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite e é bom sempre colaborar com vocês. Para nós é um prazer recebê-lo. Professor, de fato, né, nós tivemos aí nos últimos dias e nesta semana especificamente o petróleo alcançando uma marca que o senhor, inclusive, há alguns meses, em entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, falou: vamos voltar a marcar os $80 por barril. De fato, isso aconteceu ontem. Hoje o mercado arrefeceu um pouquinho esse movimento, mas ainda assim a gente tem o Brent ali na casa de $78 por barril. Como é que o senhor viu essa recente escalada aí dos preços do petróleo? E quero entender do senhor se estava dentro do programado ou se aconteceu um pouquinho mais rápido do que o senhor previa. Aconteceu um bocadinho mais rápido do que aquilo que nós prevemos. Portanto, aquilo que nós prevemos foi algo que foi anunciado por várias consultoras internacionais que já apontavam para uma recuperação da demanda na segunda metade do ano, só que ninguém estava à espera que fosse tão rápido. Portanto, o crescimento econômico que se verificou pós-pandemia, com taxas de vacinação muito elevadas, que já indicavam que iria haver uma retoma da atividade económica normal, um pouco por todo o globo, indicavam que os fundamentais iriam levar para um aumento do preço. Só que ninguém estava à espera que fosse tão rápido. Uma das razões está relacionada com o preço generalizado ou aumento dos preços da energia em geral, o gás natural, a eletricidade, até do carvão, e da energia em geral. Isso está associado, portanto, ao que se teme, principalmente aqui no hemisfério norte, um inverno mais rigoroso que também vai aumentar a demanda. E está a acontecer também à escala global, não apenas aqui na Europa, mas na Ásia e um pouco por todo o globo. E por arrasto, obviamente, isso está a afetar o preço das commodities em geral. E como é que o senhor imagina que isso deva continuar, professor? Há espaço para que esse movimento se estenda ou a gente pode ver aí um reposicionamento desse mercado, um reequilíbrio? Como é que o senhor imagina que isso vai continuar a partir desse cenário? Eu creio que isto vai continuar nos próximos meses, até 2022. Eu não estou a ver um cenário, a não ser que haja uma recuperação económica menos acentuada a nível global, creio que os preços vão ser elevados até 2022, principalmente o do gás natural. Isso por quê?
Porque o gás natural é utilizado essencialmente para além do setor petroquímico, a indústria dos fertilizantes e outros, é utilizado para a produção elétrica. E o que está a acontecer é que com a recuperação económica, a retoma da atividade industrial, os preços da eletricidade por todo o globo aumentaram. E o que aconteceu foi, houve um desinvestimento muito grande no setor do oil and gas, um pouco por todo o globo. Então, os fundamentais, relativamente à procura e oferta mundial, indicam que os preços vão ser elevados. Porque o gás natural está a arrastar em parte o petróleo. E o que vai acontecer que até final do ano é uma retoma da demanda por petróleo pré-pandemia, isto é, a demanda que havia até 2019, que andava à volta dos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Portanto, para os países importadores de petróleo e gás natural, são más notícias. Para os países produtores, exportadores líquidos, são boas notícias. Só que isto é uma espada de dois gumes. Isto é, quanto mais elevado o preço do petróleo e gás natural for, isso pode afetar muito a recuperação económica do globo em geral. Portanto, isso pode ter um efeito negativo a médio prazo e fazer baixar a demanda. Mas aquilo que a maior parte dos analistas prevê neste setor, as mais consultoras e grandes casas de investimento, como a Goldman Sachs, que eu geralmente acompanho com algum interesse, porque eles são muito ativos aí no trading aí do petróleo, eles preveem preços do petróleo à volta dos $90 o barril até final do ano. Vamos ver se isso concretiza, mas eu não creio que os preços do petróleo vão ser os preços que eram no início do ano. Vamos estar à volta dos $80 o barril até final do ano, ou mais. Os preços podem aumentar. Se este inverno for um inverno muito rigoroso, o gás natural vai ter um efeito muito grande também no preço do crude, até porque a demanda por petróleo já está a atingir os níveis normais e estamos longe do que aconteceu o ano passado, quando o WTI, que é o índice americano, foi para preços negativos pela primeira vez na história. Sim. Portanto, e para falar aqui do ponto de vista estrutural, o que houve um desinvestimento muito grande no setor petrolífero. Com esta narrativa e estratégia de transição energética, não se apostou muito nos fósseis, apostou-se muito na energia solar, energia eólica, nas energias renováveis em geral, e houve um desinvestimento naquilo que a Goldman Sachs chama, o chefe economista para commodities, chama a economia velha. Mas a economia velha ainda representa 80% do consumo global de energia. Portanto, e não se investiu muito nesta economia. Então, o que estamos a assistir é resultado, em parte, do desinvestimento que houve, eu diria, nos últimos 8 anos, no setor tanto do gás natural como o petróleo. Portanto, e no fundo, é um equilíbrio que, às vezes, as pessoas esquecem. Isso é, na luta pela sustentabilidade energética, na luta contra as alterações climáticas, nós esquecemos os outros dois aspectos, que é a segurança energética, isto é, os países têm que ter acesso à energia, e o outro é o custo. Portanto, e algo tem que ceder. É o trinômio que nem sempre pode-se ter. Inclusive hoje, né, professor, a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, afirmou que deve manter o seu plano de produção em novembro, e diante desse quadro que o senhor está descrevendo para nós, eu imagino que isso deva continuar e deva seguir pelo menos até o final deste ano, começo do próximo. Sim, a OPEP dificilmente vai cortar petróleo este ano, a não ser que haja uma situação muito grave de ruptura de estoque, preços muito elevados que podem matar a demanda. Eu não estou a ver a OPEP cortar petróleo, mas é possível. Eles lançaram este mês o World Oil Outlook, que é a principal publicação deles, que fala sobre o futuro da energia em geral. É lançada anualmente. E, basicamente, eles contradizem aquilo que a Agência de Energia Internacional dizia, que falava sobre o pico da demanda por petróleo até 2030. A OPEP vê um crescimento do petróleo até 2045, curiosamente, e vê um crescimento dos fósseis menos o carvão.
Mas tudo isso depende do contexto. Portanto, isto para falar sobre a OPEP em geral. Eu aconselho aos ouvintes, caso possam ver esse relatório, um relatório grátis que vão ao site da OPEP, podem ter. E é uma análise muito interessante sobre a perspectiva que a OPEP tem sobre os mercados petrolíferos. Eu não estou a ver eles a cortarem ou a fazer um novo acordo, a não ser que haja uma ruptura de estoque, haja uma situação muito grave em que o preço do petróleo suba de forma tão grande que isso possa afetar a recuperação económica. Então, a OPEP sempre se pautou por um princípio que foi a estabilidade de preços. Eles também não querem preços muito elevados, porque quanto mais elevado o preço do petróleo for, mais o efeito de substituição. Isto é, o consumidor muda para outras fontes. E eles também não querem isso. Então, eu não estou a ver eles a cortarem e preocupa muito o gás natural, porque o gás natural tem um efeito no petróleo, e eu aqui posso explicar. Um dos efeitos é muitos contratos de gás natural estão associados ao preço do petróleo. Então, existe uma relação entre o preço do gás natural e o preço do petróleo. Eu diria que isto é uma crise energética generalizada que ninguém estava à espera. Os ingleses usam uma expressão agora que chamam energy crunch. Tanto que o preço do carvão também disparou. A procura por eletricidade a nível global é tão grande que o carvão, que muitos já diziam ser uma fonte energética muito poluente e bastante não económica, com o aumento do gás natural, aumentou a procura por carvão, que é utilizado essencialmente para produção elétrica. Portanto, eu estou muito preocupado porque nunca vi algo assim, uma crise energética global das principais fontes fósseis, isto é, do carvão, gás natural e petróleo. O petróleo pode não subir tanto, porque, como disse, a recuperação da demanda vai continuar até final do ano. Eu esperava esses preços em dezembro, não esperava em setembro, isso surpreendeu-me um pouco. Claro que também é um bocado de especulação aqui, mas é uma especulação que está relacionada com os fundamentais. A maior parte dos analistas já falava disto no início do ano. À medida que as taxas de vacinação fossem aumentar, para dar um exemplo, países como Portugal, a taxa de vacinação anda à volta dos 80%, países como o Reino Unido, mais ou menos, anda também à volta quase dos 80%. Sim. Obviamente que isso permite que haja uma maior recuperação económica. Mas preocupa muito que eu não estava à espera desta crise energética global. Eu esperava algo mais isolado, ou no gás natural, ou no petróleo, não uma crise global da energia em geral. Portanto, isto é algo que me surpreendeu um pouco, devo confessar. E é interessante a gente observar essa demanda por energias fósseis no momento onde a sustentabilidade, os termos do ESG estão completamente em evidência, né, professor? E há uma demanda muito forte também pelos biocombustíveis, né? Mas se a gente olhar as matérias-primas para os biocombustíveis, elas também estão elevadas, né? Sim, nós olhamos para o índice de commodities da Bloomberg, que é um dos índices que eu sigo. Geralmente, este índice está em alta há bastante tempo. Portanto, o que muita gente fala agora é de um super ciclo das commodities, como a Goldman Sachs, o Bank of America, e eu diria mesmo consultoras especializadas em commodities também falam disso. Nós podemos estar a assistir um novo ciclo de commodities que pode durar alguns anos. Qual é o problema? O problema é, nós nunca podemos esquecer os fundamentais. Quais são os fundamentais? É a procura e demanda por commodities. Se há uma recuperação económica e começamos a ter problemas de oferta, isso obviamente que isso vai afetar todas as commodities por arrasto. Os minerais, dos produtos agrícolas em geral, tudo. E qual foi o problema? O problema é, fala-se de transição energética, fala sobre sustentabilidade ambiental, mas as pessoas esquecem-se de que a energia é o sangue da civilização. A energia é aquilo que faz nós termos uma civilização moderna. É o que permite que haja fábricas que trabalhem 24 horas por dia, é o que permite que nós tenhamos um conforto dentro das casas. Portanto, e a transição energética vai ser algo mais gradual do que aquilo que as pessoas pensam. Eu falei sobre o trinômio. Qual é o trinômio? É sustentabilidade ambiental, segurança energética e custo. E às vezes não é possível ter uma fonte energética que preencha esses requisitos todos. Certo. E um dos problemas do mundo, principalmente do mundo OCDE,
Isto incluímos o Brasil, que o Brasil faz parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que inclui os países mais industrializados, estão a apostar numa transição energética sem olhar para o custo e para a segurança energética. Nós não podemos ter uma transição energética que coloque em causa da segurança de energia, isto é, o acesso à energia, como está a acontecer hoje na Europa, onde os preços do gás natural aumentaram 7 vezes. Isto é uma loucura em 8 meses. 7 vezes. Exatamente. Portanto, isto tem um efeito muito negativo na recuperação económica e nos próprios consumidores, que podem depois voltar-se com estas políticas muito agressivas para o ambiente. Não podemos esquecer que as renováveis têm sido muito subsidiadas. E eu sou a favor, eu sou aquilo que muita gente chama um compatibilista. Eu acho que vai haver uma transição energética, mas vai ser algo mais gradual do que aquilo que muitos políticos, principalmente no mundo ocidental, defendiam. Portanto, é necessário haver pessoas que percebam sobre os fundamentais do mercado, isto é, procura e demanda, para poder aconselhar os políticos a tomarem decisões que sejam mais racionais. E eu não se coloco uma situação onde um país como o Reino Unido tem problemas graves de gás natural, porque o gás natural subiu de tal forma que muitas empresas foram à falência. Ou ter situações onde países que já tinham abandonado o carvão coloquem de funcionamento os centrais a carvão porque não têm energia suficiente, de energia solar ou eólica, para suprir os seus países. Portanto, é um dos aspectos que eu acho que precisa haver um bocado mais de realismo. É possível apostar nas renováveis, sim, mas desde que não se coloque em causa o custo e não se coloque em causa da segurança energética. Eu creio que temos que voltar a falar disto. E a gente está falando de uma retomada da demanda, professor, bastante forte e que tem solidez, tem consistência para continuar. Sim, é que tem consistência mesmo para continuar, Carla. Creio que os fundamentais são bastante claros. Nós vamos ter uma recuperação, como disse, a não ser que o preço suba de tal forma que mata a demanda, o que eu acho pouco provável. Eu acho que é possível nós atingirmos um ponto de equilíbrio dentro de alguns meses, mas neste momento os mercados, pelo preço, indicam o contrário, indicam uma subida muito vertiginosa dos preços da eletricidade. Como sabe, os preços da eletricidade em países, em regiões como a Europa, são definidos hoje por mercados. Há contratos de longo prazo e há contratos de curto prazo, e a maior... e esses preços têm vindo a subir. E a maior fonte energética para a eletricidade ainda é o gás natural. O gás natural foi substituindo do carvão, isto na maioria dos países europeus. E se temos um aumento muito vertiginoso do gás natural, o gás natural utilizado não só para a produção elétrica, mas para fins industriais, isso obviamente que isso tem um efeito. Agora, resta saber como é que os governos vão reagir a isso. Uma forma de reagir pode ser baixar os impostos, pode ser sim. dar estímulos, portanto, a pequenas e médias empresas para que possam mitigar este efeito do aumento dos preços. Quanto ao petróleo, creio que os fundamentais são bastante claros. Os preços vão aumentar até 2022 e eu repito aquilo que disse em março aqui, nós podemos ter preços de $100 o barril em 2022 ou até final do ano. Tudo vai depender de como é que os países vão responder a esta explosão da demanda. Como disse, países como a China têm vindo a aumentar a sua demanda por fósseis em geral, e até o carvão, que se julgava morto, com estes aumentos do gás natural, passa a ser uma commodity muito, muito valiosa. A China, neste momento, está a pagar preços muito elevados porque não quer parar as fábricas. Eles estão agora a cortar eletricidade em certas zonas do país porque não tem eletricidade o suficiente. Estão a fazer o racionamento de eletricidade, o que é algo incrível, algo que ninguém estava à espera. Portanto, para mim, isto também foi uma surpresa.
Eu esperava, sim, que o petróleo fosse aumentar, porque eu sigo mais o petróleo, mas não desta forma tão rápida. Portanto, estamos a ter uma tempestade perfeita nos mercados energéticos. Isto é algo incrível, algo que raramente acontece. Sobre essa relação que me chama a atenção quando o senhor fala sobre esses preços altos do petróleo e essa retomada econômica, né, que vão ter que caminhar ali paralelamente. Como é que a gente vai entender a trajetória dessas duas coisas, não só do petróleo, mas do gás natural e, consequentemente, do carvão que a gente resgatou lá do passado, né, professor? Sim. Primeiro, dizer que preços muito elevados de energia podem matar a demanda. E isto pode facilmente se demonstrar num gráfico da procura, da oferta e da demanda. Nós usamos o termo procura, vocês usam a demanda. Isso pode facilmente se demonstrar. Isto é, quando o preço é muito elevado, do consumidor acaba por consumir menos ou acaba por utilizar outra fonte energética. E isto, historicamente, é o que aconteceu nos mercados energéticos. Para dar um exemplo, em 1965, o petróleo representava cerca de 50% do consumo energético mundial. Neste momento, só representa 30%. E tem a ver com vários fatores e várias dimensões, mas uma das razões foi o preço. Isto é, preços muito elevados que houve depois da primeira crise energética, que fizeram com que os países adotassem um conjunto de medidas para substituir para fontes alternativas ao do petróleo. E isto é o que pode acontecer. Então, preços muito elevados podem matar a demanda, de fazer com que o consumidor mude os seus hábitos de consumo, ou consuma menos energia, ou consuma de forma mais eficiente, ou então mude para outras fontes alternativas. E também, preços muito elevados demonstram uma situação, que é, não se pode matar a oferta por gás natural e petróleo. O que é que aconteceu nos últimos anos? Houve um desinvestimento muito grande no setor do petróleo e gás natural, e esse desinvestimento, ou falta de investimento, portanto, não foi compensado pelo investimento que houve nas energias renováveis, principalmente na energia solar e energia eólica. Isto por causa da questão das alterações climáticas. Os países têm que cumprir com as metas do Acordo de Paris. Então, quando eu digo que o preço do petróleo, se for muito elevado, pode fazer com que o consumidor mude os seus hábitos de consumo e isso pode afetar a recuperação económica. Isto por quê? Porque, em última análise, os países precisam de energia para poderem funcionar. E não há uma alternativa já para uma substituição. E isso é o que está a acontecer. O que está a acontecer? Com a falta de capacidade de armazenamento das energias renováveis, energias renováveis por si não chegam para compensar da substituição que houve centrais a carvão e a esquiar de gás natural. O que acontece é que os preços disparam e faz com que isso possa afetar a recuperação económica. E isso aconteceu nos anos 70 também. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, para que os nossos ouvintes possam perceber, esta crise energética é global. Isto não é algo que está circunscrito à Europa, ou à América Latina, ou à Ásia. E isto é que é preocupante. O que significa que, tipicamente, quando há uma crise regional de energia, apesar de haver um mercado global, os mercados pode haver um mecanismo de compensação. Isto é, eu posso comprar nos Estados Unidos, que tem excesso de gás natural, um gás natural que tipicamente é mais barato, e posso vender na Ásia, ou posso vender na Europa. Neste momento, com a recuperação económica, o que está a acontecer, há uma demanda muito grande por gás natural em todo o mundo, tal como há uma demanda muito grande por petróleo. E se reparar a Carla, há uma diferença ainda regional entre o preço do petróleo nos Estados Unidos e o preço do petróleo global, cujo principal índice é o Brent. Mas se adicionarmos impostos e custos de transporte, vai dar no mesmo. Os $74 do WTI equivalem aos 78 do Brent.
Então, nesse sentido, que eu acho que temos que compreender que existe um real risco de preços muito elevados matarem a recuperação económica que começou a acontecer pós-Covid. E isso ninguém quer. É por isso que um dos aspectos fundamentais é a segurança energética. Os países não podem deixar de ter acesso à eletricidade só porque existe um movimento agora que quer substituir a energia fóssil por energias alternativas. Mas eu disse, as energias alternativas têm um limite, o limite do armazenamento. E tem outro limite que é o que chamamos a intermitência, isto é, não há sol sempre e não há vento sempre. Então, nenhum país pode ter uma capacidade de elétrica que só dependa do sol ou do vento. Principalmente países com um consumo muito elevado. Países como a Alemanha, países como a Bélgica, países como a China, que têm ainda uma capacidade industrial muito elevada. O que significa que qual é a única fonte alternativa que resta? É o gás natural, porque houve um desmantelamento da energia nuclear, principalmente em países como a Alemanha, o que foi uma estupidez, por várias razões, razões ambientais, mas essencialmente houve razões políticas, e resultado, aumentaram as emissões da Alemanha porque tiveram que compensar esse declínio com centrais a carvão ou importar eletricidade que vem de países vizinhos. E isso é o que está a acontecer. Só que neste momento, com a recuperação económica, temos um problema global, um problema que está relacionado com fatores múltiplos. E não é só apenas o petróleo ou o gás natural. É o petróleo, o gás natural e a própria eletricidade. Portanto, houve um disparar do aumento da eletricidade. E não estamos ainda em recuperação plena, porque não se retomou ainda as viagens aéreas pré-2019. Quando houver uma retoma das viagens aéreas, como houve em 2019, da situação pode vir a piorar, porque uma das principais fontes de demanda por petróleo é o jet fuel, é o combustível que é utilizado nos aviões, que vem do petróleo. Portanto, e depois, a ligação entre o petróleo e gás natural e o setor agroindustrial é algo que ainda pode ser bastante mau, porque isso pode fazer disparar os preços da comida, porque as commodities, um dos principais insumos é o gás natural ou o petróleo, por causa dos fertilizantes e a própria logística, outro tipo de produtos que são utilizados precisamente. Então, isto é uma tempestade perfeita. E eu vi recentemente uma entrevista do economista-chefe da Goldman Sachs, como disse, na Bloomberg, e ele está bastante pessimista quanto aos preços. Pessimista no sentido que ele acha que os preços vão subir muito mais. Eu estou numa posição até intermédia. A Goldman Sachs, o Bank of America, muitas casas de investimento que fazem deste negócio diariamente, fazem o trading de commodities, dizem que as commodities vão disparar no próximo ano e meio. Portanto, eu não sei se isso vai ser assim, porque preços muito altos podem matar a recuperação económica. Então, eu estou um bocado ainda numa posição intermédia, mas creio que isso é sustentável com os fundamentais. Quais são fundamentais? Esse é o modelo que eu uso nas minhas análises. É a procura, ou a demanda e a oferta. Portanto, esses são os fundamentais que nós temos que olhar. É a demanda e a oferta. E a oferta hoje de energia hoje está constrangida pela sustentabilidade ambiental. O que significa que antes havia alternativas, e a principal alternativa era o carvão, mas com o desmantelamento de muitas centrais de carvão, principalmente na Europa, mas também parcialmente na China, isso é um problema grave. Portanto, vamos ver como é que o mercado vai evoluir. Para pessoas que trabalham em oil and gas como eu, portanto, obviamente que isto são notícias boas, só que eu também não quero ver preços muito elevados pelas razões que eu disse. Isso não é bom para o consumidor, que acaba por ter que pagar preços mais elevados, isso pode ter efeitos inflacionários, e já começa a ver na Europa. A Europa foi um problema, eu acho, de políticas públicas um bocado erradas, onde estava-se a olhar para a transição energética e muitos analistas acharam que a quebra da demanda o ano passado fosse ser uma queda estrutural, isso é, que a demanda por produtos fósseis fosse não ser elevada. Só que os eventos demonstram o contrário. E o relatório que foi publicado este mês, ou
da OPEP, o World Oil Outlook, as perspectivas de petróleo, que é o relatório anual que a OPEP usa, demonstram que a procura por fósseis vai continuar a 2045, menos o carvão, porque o carvão, o gás natural é uma boa alternativa. Mas o gás natural, eu não consigo colocar gás natural imediatamente. Eu preciso de desenvolver campos, preciso de encontrar esses gás naturais, campos de gás natural em quantidades suficientes e depois desenvolver e depois colocar em produção. E isso demora, às vezes, entre 5 a 10 anos. O ciclo de um projeto de óleo ou gás demora muito tempo. E mais, o gás natural tem custos mais elevados, porque tem-se construir centrais de gasificação ou de regasificação, tem-se construir gasodutos. Portanto, é uma infraestrutura mais cara até do que o petróleo. A não ser que seja um campo que tenha já petróleo e gás associado. Mas, tipicamente, o gás não associado requer investimentos muito elevados. Para dar um exemplo, o último investimento de gás natural que houve em Moçambique andou à volta dos 40 bilhões de dólares. 40 bilhões. O investimento muito... Para ter uma ideia. Então, o investimento é muito alto e precisa ser de longo prazo, né, professor? Precisamente. Então, isto não se resolve. Uma das alternativas que os países têm, países grandes, é a energia nuclear. Ou países que têm muitos rios, utilizar a energia hidroelétrica. Mas isso também é sazonal. Porque se houver uma seca, houver pouca chuva, os países precisam ter... É por isso que nós, analistas, nós falamos no mix energético, a matriz energética. Sim. Isto é, porque quando um não tem suficiente, nós podemos ir buscar o outro. E essa era a vantagem dos países terem uma matriz energética que seja com múltiplas fontes energéticas. Eu acredito nas renováveis, só que eu não acredito que as renováveis sejam por si suficientes, por várias razões. Não há capacidade de armazenamento. Para dar uma ideia, o que uma molécula de petróleo tem é 10 vezes... 10 vezes não, mas tem uma densidade energética muito superior, eu não tenho aqui a escala, mas muito superior a uma densidade energética de uma bateria. O que significa que é quase impossível compensar só com renováveis da substituição do petróleo, gás natural ou carvão. Isso tem a ver com a densidade energética. Essa é a vantagem dos fósseis. A desvantagem é o efeito de estufa, é a emissão de carbono, mas a grande vantagem é uma fonte muito eficiente de nós tirarmos muita energia de uma molécula, tanto gás natural, ou petróleo, ou mesmo carvão. Portanto, é muito eficiente nesse sentido. Só que tem estes efeitos negativos, que é o efeito de estufa, a emissão de carbono. Portanto, eu acho que esta transição energética tem que ser repensada no sentido de ser algo mais gradual e algo que tem em conta o custo e o acesso à energia. Nós não podemos ter o que já aconteceu, que é uma disrupção dos mercados, essencialmente. Professor, é sempre muito bom trazer o senhor aqui para o Notícias Agrícolas. É um grande prazer a gente receber essa sua análise tão completa. Eu agradeço muito por esse panorama, como eu disse, bastante completo sobre o momento dessa crise energética, né, e do que está acontecendo agora, e do que pode vir a acontecer, e principalmente os impactos que a gente pode ter no agro. O senhor, por favor, volte mais vezes. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas. Muito obrigada por dividir todas essas informações com a nossa audiência. Tá, obrigado eu. Um abraço, professor. Prazer é nosso. Obrigada. Um abraço. Até a próxima, professor. Bom, conosco, portanto, o professor Flávio Inocêncio, ele que é da Universidade Nova de Lisboa, ele é professor de Direito, Direito do Petróleo e Gás na Universidade Nova de Lisboa. E o professor Flávio já havia nos sinalizado essa possibilidade do barril do petróleo chegar aos $80, chegou, e ele já falava sobre essa expectativa de, em 2022, preço entre $80 e $100 por barril. O alerta que faz o professor Flávio nesse momento é que os preços altos das matrizes energéticas, da matéria-prima para se fazer energia,
pode ali ameaçar de alguma forma a retomada econômica global. Então a gente não está falando de uma alta especificamente só do petróleo, a gente está falando uma alta do petróleo, do gás natural e do carvão, que acabou sendo uma alternativa, né, meio que era uma matéria-prima considerada, abre aspas, ultrapassada, diante, claro, né, do seu contexto ambiental. E na sequência a gente viu, portanto, a necessidade de voltar com o carvão como uma alternativa importante diante de uma demanda muito forte por gás natural, de uma oferta que não atende essa demanda se recuperando tão rapidamente, bem como acontece no petróleo. Então a gente está, né, tentando ligar todos os pontos aí para que você possa ter as análises mais completas possíveis para que te ajude na tomada de decisões. Fato é que as commodities energéticas devem seguir em alta até o ano que vem, é um mercado altista para essas commodities, mas a gente precisa ficar atento a como isso vai impactar na retomada da economia global, da retomada, né, econômica global, ao lado, obviamente, dessa crise energética que a gente vive nesse momento, uma crise generalizada, que é algo também, como pontuou o professor Flávio, sem precedentes. Se você chegou agora, essa conversa já na íntegra vai estar disponível aqui no Notícias Agrícolas para que você possa acompanhá-la com calma e detalhadamente, tá certo? A gente fica por aqui com a nossa programação desta quarta-feira, mas amanhã voltamos a nos encontrar cedinho. Até lá! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.